Há milhões de anos, a Terra apresentava uma aparência totalmente distinta. Todos os continentes estavam unidos em um só, repleto de uma diversidade de vida que, ao mesmo tempo, era deslumbrante e aterrorizante. Quando refletimos sobre os tempos pré-históricos, é possível imaginar um cenário com um tiranossauro Rex vagando pela selva, exibindo suas afiadas presas. Entretanto, muito antes da era dos dinossauros, outras criaturas gigantes governavam nosso planeta. Bem-vindos ao período Permiano, que teve início há cerca de 300 milhões de anos. Naquela época, nosso planeta era um supercontinente chamado Pangeia, circundado por um vasto oceano conhecido como Pantalassa. Olá, amantes do universo! Seja bem-vindo ao canal Tech Universe. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e ativar as notificações. Fazendo isso, você não perde nenhuma novidade. O período Permiano teve início após o término de uma era glacial, quando as temperaturas eram consideravelmente mais frias do que as atuais. Porém, nos primeiros dias do Permiano, a Terra passou por uma transformação, aquecendo-se e se tornando um ambiente exuberante, repleto de uma rica diversidade de plantas e uma rápida evolução da vida, incluindo insetos e animais. No entanto, como sabemos, nosso planeta está em constante mutação. Nos 50 milhões de anos subsequentes, a Terra continuou a esquentar e a se tornar mais árida. Eventualmente, um dos eventos mais devastadores da história do nosso planeta ocorreu, quase extinguindo toda a vida que aqui existia. Os cientistas chamam esse evento de Grande Morte, que foi a extinção em massa mais catastrófica que a Terra já testemunhou. Na verdade, nosso planeta enfrentou 5 eventos de extinção em massa ao longo de sua história. Entretanto, antes de adentrarmos em toda essa tragédia e melancolia, permita-me levá-lo a uma épica viagem no tempo ao período Permiano. Nesse cenário, algumas das espécies mais extraordinárias que habitaram nosso jovem planeta estão prestes a surgir. Há cerca de 299 milhões de anos, se viajássemos no tempo para essa era, aterrissaríamos no coração do supercontinente Pangeia. Os continentes menores da Terra haviam se fundido recentemente para formar essa vasta massa de terra, ocupando 1/3 da superfície do planeta. Nessa época, a quantidade de oxigênio na atmosfera era provavelmente menor do que a atual, mas ainda permitiria a respiração. Entretanto, era um período frio, com algumas regiões mantendo temperaturas médias não superiores a 4 graus Celsius. No final do início do período Permiano, a era glacial estava chegando ao fim e Pangeia estava se transformando em um mundo exuberante. Plantas e animais começaram a prosperar. Cerca de 290 milhões de anos atrás, nosso planeta era dominado por uma paisagem vulcânica. Erupções violentas moldaram o clima e abriram caminho para a evolução. Conforme as enormes florestas pantanosas começaram a secar, as plantas tiveram que se adaptar. Foi nessa época que surgiram as primeiras plantas com sementes, conhecidas como gimnospermas. Essas plantas espalharam suas sementes por toda a Pangeia. Naquela antiga floresta perene do início do Permiano, podíamos encontrar insetos como cigarras, besouros perfuradores e até mesmo baratas. No entanto, essas não eram as baratas que conhecemos hoje, eram vermes pré-históricos gigantes do tamanho de pássaros. Apesar de seu tamanho, as baratas não eram as governantes da Terra naquela época. Algo muito mais fascinante estava prestes a surgir. O Dimetrodon, um ancestral agora extinto de mamíferos primitivos. O Dimetrodon era uma criatura fascinante e aterrorizante, com até 5 metros de comprimento, pesando cerca de 225 quilos. Possuía uma grande vela ao longo de sua espinha que provavelmente o ajudava a regular a temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso de calor durante as noites mais frias. Esse predador de ponta tinha uma combinação de dentes afiados e dentes chatos que cortavam e trituravam suas presas. Há cerca de 273 milhões de anos, durante o período Permiano Médio, répteis semelhantes a mamíferos, conhecidos como terapsídeos, dominaram o planeta. Eles possuíam mandíbulas fortes, com dentes afiados e uma postura mais ereta, graças às pernas posicionadas abaixo de seus corpos. Os terapsídeos variavam de aproximadamente 5 metros de comprimento, como o onívoro deuterossauro, a criaturas carnívoras como o Lycanaps, que era cerca de 5 vezes menor. Se você permanecesse por mais 20 milhões de anos durante o período Permiano Médio,
conheceria ainda mais espécies de terapsídeos. Nessa mesma época, a Terra continuou a esquentar, com a temperatura média global na Pangeia chegando a cerca de 25 graus Celsius, enquanto vulcões lançavam gases de efeito estufa na atmosfera. As mudanças climáticas também afetaram os níveis do mar, mas a vida marinha encontrou maneiras de prosperar. Se você se aventurasse nas águas do superoceano pré-histórico, nadaria ao lado de tubarões ancestrais e peixes primitivos. Diversas espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram à medida que o ambiente continuava a se modificar. Há aproximadamente 260 milhões de anos, no final do período Permiano, você teria a chance de encontrar o Lystrosaurus, um réptil que lembrava uma mistura entre um lagarto e um porco. Diferentemente de muitas criaturas pré-históricas aterrorizantes, o Lystrosaurus era um herbívoro, com apenas 1 metro de comprimento e patas dianteiras poderosas para escavar. Outro lagarto semelhante a mamíferos, o Sinodonte, também evoluiu nessa época. Entretanto, durante esse período, eventos preocupantes estavam ocorrendo na atmosfera. Uma intensa atividade vulcânica estava liberando grandes quantidades de dióxido de carbono, deslocando o oxigênio da atmosfera. Acredita-se que a quantidade de oxigênio na atmosfera tenha caído drasticamente, chegando a apenas 10% dos níveis atuais. Isso tornaria a respiração difícil para qualquer ser vivo. Além disso, as temperaturas continuaram a subir, atingindo uma média de cerca de 28 graus Celsius, transformando esse exuberante mundo pré-histórico em um verdadeiro forno. Por volta de 252 milhões de anos atrás, ocorreu um dos momentos mais sombrios da história da Terra. Cerca de 90% de todas as plantas e animais foram extintos, em um evento trágico conhecido como a Grande Morte, a extinção em massa mais devastadora já registrada na Terra. Os cientistas ainda debatem as causas dessa extinção catastrófica, mas a maioria das teorias aponta para uma intensa atividade vulcânica como o principal fator. As gigantescas erupções vulcânicas lançaram enormes quantidades de cinzas na atmosfera, bloqueando grande parte, se não toda, a luz solar que chegava à superfície da Terra. Sem luz solar, as plantas não conseguiram realizar a fotossíntese e, consequentemente, morreram. Isso desencadeou uma cadeia alimentar que levou à extinção em massa de animais. A situação piorou antes de melhorar. Devido às erupções vulcânicas, houve uma elevação significativa nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, o que resultou em um aumento abrupto nas temperaturas globais, muito além dos níveis anteriores. Isso causou a perda de grande parte do oxigênio no superoceano, levando à morte da maioria das criaturas marinhas do Permiano. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres foram extintos. Esse evento de extinção em massa é realmente angustiante e poderia nos levar a refletir sobre a possibilidade de trazer de volta à vida as espécies que se perderam. Os dinossauros, que vieram depois do período Permiano, também desapareceram em algum momento. Mas essa é outra história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assista outros vídeos do canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Comente o que achou do vídeo e embarque nessa nave, rumo ao cosmos.